Os vikings foram um povo da civilização antiga, oriundos da Escandinávia. Ficaram muito conhecidos na cultura ocidental por realizarem grandes excursões à costa europeia durante os séculos IX e XI. Por meio de batalhas, conquistaram territórios e ameaçaram a autoridade dos reinos ingleses e franceses, motivo que influenciou consideravelmente o continente europeu. Por conta das grandes habilidades de seus guerreiros, o povo viking até hoje é muito representado em filmes e séries que contam suas aventuras no alto mar e batalhas históricas. Quem eram os vikings? Os vikings foram os povos nórdicos que ocuparam os territórios atualmente reconhecidos como Groenlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia. Durante os anos de 800 a 1100, eles viveram organizados em clãs, um tipo de tribo formado por pessoas da mesma família e chefiadas por proprietários de terras que também assumiam o papel de líderes militares. Esses clãs desenvolveram características culturais e costumes bem específicos. Possuíam, inclusive, línguas nativas. Os povos nórdicos, como eram chamados, começaram a abandonar seus territórios em busca de novas terras a partir do século VIII. Devido ao comportamento agressivo de seus guerreiros, os vikings ficaram conhecidos na cultura ocidental como violentos e arcaicos. No entanto, isso não é completamente verdade. Os nórdicos possuíam padrões de comportamentos e uma cultura muito rica e estruturada. A sociedade viking. A organização social dos vikings era formada por estratos sociais bem definidos. Na parte superior estavam os grandes latifundiários, também conhecidos como magnatas. No meio encontravam-se os fazendeiros e suas famílias, responsáveis pela produção agrícola. Já na parte final e menos privilegiada, estavam os escravos, oriundos das expedições e disputas territoriais, muito comuns à época. Apesar dessa estratificação, todos os homens livres da sociedade nórdica participavam das tomadas de decisões realizadas nas assembleias. A sociedade viking era comandada por reis. No entanto, diferente da monarquia europeia, o reino não era atribuído de geração a geração, por meio de método hereditário, e sim por meio de lutas e disputas. A realização de casamentos entre famílias nobres era uma das estratégias para fortalecer alianças. Apesar da forte presença do rei, a figura mais representativa da cultura nórdica é o guerreiro viking. Ele possuía uma forma muito característica de se vestir. Por morar na Escandinávia, área com baixíssimas temperaturas, utilizava vestimentas como pele grossas e couro de origem animal. Também gostava de combinar artefatos de pedra e metal. Ao contrário do que é representado por muitos livros antigos, os vikings não utilizavam capacetes com chifres. A imagem foi deturpada ao longo do século XIX, como forma de reforçar a impressão bárbara associada aos povos nórdicos. Na verdade, os guerreiros utilizavam elmos. As mulheres vikings, ao contrário do que ocorria nas outras regiões da Europa, possuíam mais liberdade e um papel atuante na sociedade nórdica. Elas podiam ser proprietárias de terras e negociar, inclusive com outros mercadores. Durante as expedições, muitas mulheres vikings lutaram lado a lado com os guerreiros homens. As mais antigas fontes do direito escandinavo. Apesar do grande impacto causado pela incursão dos povos nórdicos nos mais diversos recantos da Europa continental, ainda muito pouco se sabe acerca das características gerais que perfizeram seus direitos. O maior problema reside na insuficiência de fontes escritas que tratam de matéria jurídica. As poucas que até o presente momento podem ser listadas foram, no que concerne o território da Suécia, aquelas leis chamadas Vestrogótica e Uppland. Nos arredores de Bergen, na Noruega, produziu-se no século XII a Lei de Gulating e em Trondheim a Lei de Frotesting. Essas duas, no entendimento de Glissen, estão entre as mais antigas da Escandinávia. O autor supracitado menciona ainda a Lei Scania e na Dinamarca a Lei Jutlândia. Na Islândia tem-se o Código de Haflid, de 1117, o qual recebeu o nome de seu autor. Todavia, a essência dos direitos nórdicos haverá de repousar no costume, o que torna muito mais fácil e dificultosa sua reconstituição.
Vale lembrar que esse é um traço típico dos direitos germânicos, dos quais os direitos nórdicos também fazem parte. Presentes para a humanidade deixado pelos vikings. A língua. Ao travarem grandes confrontos com os ingleses por volta do ano 800 d.C., os vikings também conseguiram mesclar um pouco de sua cultura no Reino Unido. As línguas inglesa e nórdica foram as que melhor apresentaram a miscigenação que permanece até os dias de hoje. Inúmeras palavras que foram exportadas para outros idiomas possuem origem nesse período de batalhas. Dublin. A capital da Irlanda é um dos destinos preferidos dos brasileiros nos dias de hoje. E não teria como ser diferente. A cidade é uma fofurinha e bem receptiva. Mas você sabia que coube aos vikings criar o primeiro assentamento que deu origem ao que hoje é Dublin? A história, entretanto, foi um pouco cruel. No início, a cidade era um dos maiores mercados de escravos de toda a Europa. A dominação viking na região durou por 3 séculos, chegando ao fim no ano de 1014. Agora irei falar sobre a economia nórdica. A economia vikings baseava-se principalmente em aldeias agrícolas, pescas e na troca comercial por meio das expedições marítimas. Como eram grandes navegadores, as expedições eram constantes e os saques e a pilhagem eram práticas muito realizadas e aceitas inclusive como importância comercial. Após as expedições, os guerreiros saqueavam os territórios conquistados e comercializavam os objetos encontrados. Seguimos falando sobre a cultura e a mitologia nórdica. Os vikings eram povos politeístas, adeptos ao paganismo. Eles acreditavam em deuses relacionados aos fenômenos da natureza. A religião atribuía aos sacerdotes um papel fundamental na sociedade nórdica. Eles eram responsáveis por ensinar aos mais jovens a rica mitologia, que reproduzia as dificuldades cotidianas dos povos da Escandinávia. Os deuses serviam de exemplo para a superação dos principais problemas enfrentados pela sociedade. O mais conhecido atualmente é Thor, representado com seu martelo, que protegia todos os céus e territórios conquistados. Outro deus muito popular é Odin, considerado deus dos deuses, o senhor da vida e da morte, da magia e da profecia. Já o deus Loki lembrava a esperteza e a trapaça. Outros importantes deuses da cultura nórdica temos a Freya, esposa de Odin, considerada a protetora das famílias e deusa da fertilidade. Há também Baldur, filho de Odin e deus da inteligência e da beleza. Existem também as Valquírias, deusas com menor poder e responsáveis por conduzir os espíritos dos guerreiros mortos em batalha para Valhalla. A partir da Idade Média, o povo viking sofreu um processo de cristianismo entre os séculos XI e XII. Iniciou-se uma gradual dissolução da cultura nórdica. No entanto, até hoje seus costumes são reverenciados e retratados em inúmeros documentários, filmes e séries.